aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Vale Crítica. O meu nome é Thaís e antes de mais nada eu quero agradecer você que já se inscreveu, já comentou e já curtiu. Muito obrigada! Eu não sei se vocês estavam sabendo, mas eu não estava sabendo, eu não sabia de nada disso. A Prime também tem doramas, né? Bacana! Acho que eu vivia numa caverna, porque eu não sabia de nada disso. Eu só escutei um zum a respeito da Prime, porque tinha muita gente comentando um outro dorama também que está no catálogo dela, que é A Esposa do Meu Marido. Muito bom mesmo. Eu lembro que na época que tava aquele zum todo na internet, eu não fui assistir, né? Mas depois eu fui lá e assisti e ele é maravilhoso. E como eu consumi muito rápido esse dorama, eu me senti, diga-se de passagem, órfã. Porque a gente vai engolindo tudo de uma vez só e depois a gente se sente meio órfão. Então a Amazon, a Prime, me indicou o Jogo da Morte. Eu fiquei maravilhada. Falei, cara, preciso fazer um vídeo sobre esse dorama. É um dorama muito interessante, com um tema muito delicado, mas ele passa uma mensagem muito bonita, de verdade. Então, se você é novo aqui no canal, você não sabe, eu sempre costumo dar a ficha técnica do dorama, falar um pouquinho, falar quando ele foi lançado, quando ele estreou, como que funciona, quantos episódios, é dublado, não é dublado, classificação. Então, vamos lá, vamos para a ficha técnica? O Jogo da Morte, ele é um dorama que foi lançado em 2023. A estreia dele foi no dia 15/12 de 2023. A temporada é só uma temporada. Os episódios são 8 episódios com cerca de 1h05, mais ou menos. Lembrando que essa 1h05, gente, é só um único episódio, tá? O restante é menos de 1 hora. Mas eu preferi colocar, sempre jogo pra cima. Então são 8 episódios de 1h05. O gênero fantasia, horror e ação. O áudio você encontra em coreano legendado e dublado também. As plataformas são 2 plataformas e agora tem uma diferença entre as 2 plataformas. Você assiste pela Apple TV, Apple TV, é assim que fala? Se não for, vai ser agora. Você consegue assistir ele pela Apple TV, mas ele não está dublado. Lá ele está legendado. E você também consegue assistir pela Prime Video, que já na Prime ele tá dublado, que seria na Amazon, tá? Deixa eu só esclarecer, porque lá no áudio eu coloquei dublado e legendado, mas vai qual a plataforma que você vai usar para assistir. E a classificação é 16 anos. Então assim, antes de mais nada, gente, antes de eu começar a falar, a vender meu peixe, lembrando que não é um vídeo com spoiler, é um vídeo sem spoiler, eu não vou contar pra vocês como que termina. Quero que você vá lá, que você assista, vai que tá lá no seu catálogo, você já viu e não deu uma oportunidade, quem sabe eu te dou uma seduzida, eu te dou uma convencida de você ir lá assistir. Mas antes de eu começar a mencionar, porque eu vou contar um pouquinho, eu preciso contextualizar, eu preciso falar, gente, que esse dorama é um dorama que, se você não tá muito bem, se você tem gatilhos, por quê? Porque é um dorama que tem bastante violência e é um dorama, eu vou usar alguns termos de algumas palavras pro robozinho não pegar meu vídeo, tá bom? Mas é um dorama que trata de pessoa, principalmente o principal, que ele tirou a própria vida. Então se você não tá bem, se você não tá muito legal, né, se te dá gatilhos, um beijo pra você, a gente se vê em qualquer outro vídeo aí meu, ou em qualquer outro vídeo, qualquer outra hora, tá? Mas antes de você ir, eu quero que você se cuide, tá bom? Quero que você saiba que você é importante, que você não tá sozinho. E aqui no Brasil existe um número, tá? Utilidade pública, que é o 188, que você pode estar ligando, tá? Para tentar aí uma ajuda. Cara, aguenta, tá bom? Não fica assim, não. Então, assim, antes de mais nada, eu tenho que já sinalizar para vocês tudo isso, tá bom? Antes de começar, preciso deixar essas coisas claras para vocês, que eu não sei, às vezes você vai te dar gatilhos e tudo mais, e eu não tô aqui para você piorar. Eu tô aqui para fazer você dar uma risada, para te dar um entretenimento, para te dar uma informação. Recado dado, vamos começar? Vamos lá, o Jogo da Morte, ele é um webtoon que foi lançado em 2019, você sabia? Sim, o Jogo da Morte, o dorama foi baseado nesse webtoon que foi lançado em 2019. Só que nesse vídeo eu vou falar do dorama, tá? Eu não vou falar nada do webtoon. Então, se você leu, se você depois foi assistir, se você viu algumas coisas assim que, mas no webtoon é de um jeito, no dorama é do outro, você viu que mudaram,
Não, eu não vi. Tá bom? Eu cheguei sim a ler só o primeiro capítulo, né, do Webtoon. Eu vi que algumas coisas ali estavam diferentes, mas nada que mudasse a essência da história, né? Eles mudam algumas coisas, mas a essência é a mesma. Mas hoje eu vou falar do dorama em si. Como eu já falei, não vai ter spoiler, só que eu preciso dar um contexto, tá? Então eu vou contar algumas coisas, mas eu não vou contar o principal. Você vai ter que ir lá assistir. Vamos ver se eu dou uma seduzida pra você. O Jogo da Morte conta a história do Ejai. O dorama, gente, começa avisando pra gente 7 anos antes, que aí eu dei uma pesquisada e 7 anos antes seria em 2016. O dorama começa em 2016. Ali, o que nós temos? Na verdade, começa já com o Ejai chorando muito e perguntando por que ele tinha ido para um lugar. Mas vamos por parte. Vamos lá, o dorama tá começando, Ejai tá saindo de uma estação, acredito que é de metrô, tá feliz, tá contente, tá feliz, tá favorável. Ele até liga pra namorada dele, né, a Jisoo, falando, olha, eu tô quase chegando lá, tô muito esperançoso, ela também tá bem feliz, né, ele tá indo pra uma entrevista de emprego, que tudo dê certo pra ele fala, eu quero arrumar um emprego antes de me formar, e ele tá indo pra entrevista e passa um homem correndo na frente dele, e ele se joga na frente de um carro. E, cara, você vê que a pancada é tão forte que esse homem, ele vai parar na calçada, onde o Ejai tá. E ele fica, gente, isso mexe muito com ele. Mexe muito de ver toda aquela cena. Aquele homem pedindo ajuda, tentando falar, que na verdade aquele homem tenta babucear algumas palavras, mas não consegue. E, infelizmente, esse homem vem a falecer, ali, na frente dele. Então, imagina, ele tava lá, naquele... Sabe, aquele pensamento, aquele psicológico e pá, vem isso e acontece. Mexeu muito com ele. Automaticamente ele foi péssimo na entrevista. Ele não conseguiu prestar atenção no que o entrevistador estava perguntando. Ele não conseguia parar de se tremer e ele não conseguiu um emprego. Ele não consegue. Então ele vai narrando pra gente nos primeiros momentos logo do dorama que ele não conseguiu emprego, que ele pegou um financiamento estudantil e como ele não conseguiu emprego, automaticamente ele não conseguiu pagar esse financiamento, começou a fazer um monte de bico, veio a Covid-19 que só, assim, deixou a situação mais complicada para ele, em vez de melhorar, complicou mais ainda. Então, assim, Covid-19, começou a trabalhar, ele trabalhava em bar, trabalhava em Uber, cara, o cara não desistia. Ele continuava mandando currículo, você vê que a gente vê a cena dele mandando carta de apresentação, só que ele não era chamado para as entrevistas, não era. Ai, Jesus, eu acho que eu já vi essa cena aí, hein? Essa situação em alguma parte da minha vida. E até que 7 anos se passam, ele nessa situação. Fazendo bico, não conseguindo, manda currículo. E esses 7 anos agora é o quê? 2023. Ele consegue novamente uma entrevista naquela empresa de 7 anos atrás. E agora ele tá o quê? Porra, eu tenho que conseguir. Eu preciso. Ele já precisava lá atrás, agora ele precisa mais ainda. E assim, o complicado é que você vê, ele tá sendo entrevistado por 3 pessoas. E nessa entrevista, 2 desses entrevistadores desdenham ele, zombam dele. Um pergunta, tô vendo aqui que você sabe falar outro idioma, mas você nunca viajou pra fora. Ele cobra dele, né? Você sente, assim, uma cobrança em cima do Ejai. Mas experiência é importante. É maravilhoso quando o entrevistador fala isso pra você, né? Porque é como se você ficasse em casa comendo salgadinho e tomando refrigerante. Ele nem sabe, velho, da tua vida, sabe? O porquê que você não conseguiu, você sabe falar uma outra língua, por que você não foi pro estrangeiro? Uma coisa que é muito fácil, né? Mas não interessa. Então, assim, um desdenha, o outro tira sarro, porque você vê, no currículo, o que o Ejai faz? Ele enumera esses bicos que ele fez. Tudo serviços de meio período. E ele tira ele zomba, né? Ele fala, nossa, você deve estar tão desesperado para você ter mencionado isso no seu currículo. Outra coisa que também é muito difícil, para você que tá muito tempo fora do mercado, você sabe que o entrevistador na hora da entrevista vai falar, nossa, mas você ficou todo esse tempo sem trabalhar? Cara, eu fiquei porque eu não consegui, né? Ou então, cara, eu acho que algumas perguntas tão sem noção, para não falar outra coisa, é igual também quando eles pesam na mulher, mas você tem filho? Com quem seu filho vai ficar?
E você não vê isso para um homem. Desculpa, falei, desabafei. Né? Mas nas entrevistas que eu participava que tinha meninos, eu não via a entrevistadora preocupada de saber se o cara tinha filho ou não tinha filho. Né? Era sempre pra menina, mas você é casada? E você tem filho? E com quem essa criança vai ficar? E eu nunca vi isso pra um pai. Interessante, né? Só assim pra... Desculpa, falei, tô leve. Então, assim, só um único, né, que eram 3 entrevistadores, só um único dos 3 entrevistadores é que fala, né, ele fala, nossa, você perdeu seu pai quando você era muito novo, né, você tinha 5 anos, e ele mostra uma certa empatia por entender por que o Yejai numerou, mesmo sendo bicos, no currículo. Porque o que ele quis provar ali? Eu fiquei esse tempo lutando, eu estou lutando, eu não estou sem fazer nada. Eu não deixei um espaço em branco no meu currículo. Então, assim, ele sai da entrevista com esperança, sabe? Aquele sopro de esperança. Nisso, ele recebe uma ligação de um amigo dele perguntando de um outro amigo dele, se ele ouviu falar, do fulano, que basicamente ele pegou, assim, o Yejai tinha reservas de dinheiro e esse amigo mostra a cena desse amigo lá no bar com ele, tentando convencer o Yejai a fazer um investimento. Você vê que assim, a cara do Yejai é tipo assim, mano, não sei se eu devia fazer, tipo, sabe? É muita grana, velho. E esse amigo, ai, faz aí, você vai ver, vai render muito. Resumidamente, ele fala, ó, no ouvido do Yejai, o Yejai concorda, dá o dinheiro, as reservas dele, e, cara, esse homem some no mundo, aplicou um golpe, sumiu com o dinheiro do Yejai, sumiu com o dinheiro de um outro amigo dele, e ele tá desesperado. Você vê que ele vai pro apartamento desse cara, ele bate na porta, ele quebra a maçaneta, a galera chama a polícia, porque ele tá lá destruindo, né? Chorando, desesperado. Então, assim, cara, ele foi na entrevista, já teve esse climão, já tá há 7 anos lutando, as reservas dele, o amigo pegou e sumiu no mundo, com o dinheiro dele, aplicou um golpe nele. Ele dá uma bebida, tá indo pra casa da namorada, sabe, namorada de 7 anos atrás, que ela tava toda feliz, entusiasmada, eles ainda estão juntos. Eles ainda estão ali firme e forte, igual gelatina. Então ele pega e ele vê ela saindo de um carro, né, essa namorada dele, ele vê ela saindo de um carro com um cara, com uma flor ali dando pra ela. E assim, ele vai até ela e fala, o que tá acontecendo aqui? É um encontro às cegas? Ela fica incomodada, assim, do modo que ele fala. Ela não gosta. E, resumidamente, eles terminam, né? Porque, assim, a conversa deles, ela começa... Assim, ele começa a falar que ele não tá bem, que tá difícil. E, assim, pra ela, parece que ele tá chorando, sabe? Ai, para de ser mimizento. Você tem que ser forte, você tem que lutar. Ela cobra dele que ele lute, que ele se esforce, e ele fica chateado, porque ele fala, minha querida, eu só luto, o que eu tenho mais feito é lutar. Você vê que ela pega o envelope, dá a entender que nesse envelope tem dinheiro, e ela dá pra ele, ela fala, ó, eu sei que esse mês foi complicado, né, você tinha as entrevistas e tudo mais, e quando ele vê aquele envelope, ai cara, se ele já tava se sentindo péssimo, só piora a situação dele. Ah, ele quer saber? Ele devolve o envelope pra ela, ele libera ela desse compromisso dos dois, ele fala, vamos terminar, né? Você merece o melhor pra você, eu não tô... Tipo assim, eu não posso te dar, e eu nem sei quanto que eu vou te dar. E resumidamente eles terminam, ela fica muito triste de ver, assim, ele terminando com ela, acho que ela não esperava isso. E aí, cara, você vê assim, quando ele tá indo pra casa, tá chovendo, ele vê as coisas dele tudo pra fora. O dono do imóvel dele, que jogou as coisas dele tudo pra fora, falou pra ele se virar, que daqui a 2 dias vai chegar um novo inquilino. Então, sabe quando vai acumulando? Aquele dia D, aquele dia que parece que tudo no universo resolve dar errado. Você vê que ele fica desesperado, começa a pegar as coisas dele do lado de fora, e pra fechar com chave de ouro esse dia, ele recebe uma mensagem de texto falando que ele não passou na entrevista. Eles agradecendo, muito obrigada por ter participado do nosso processo seletivo, mas você não passou. Ai, Jesus, eu também já li muito isso na minha vida. Já leu bastante isso na sua vida? Oh, obrigada, mas você não se encaixa, mas não desiste. Então, cara, pois é. Yejai foi despejado, não conseguiu um emprego de novo.
e ele não vê perspectiva para a vida dele. 7 anos se passaram e ele não vê nenhuma perspectiva de um futuro para ele. Depois disso tudo, aonde a gente encontra o Ejai? A gente encontra ele na beira de um prédio, né, ali olhando para baixo, e eu registrei as últimas palavras do Ejai nesse mundo. Ele fala assim: pensando bem, o único culpado de eu estar aqui é aquele homem de 7 anos atrás. Minha vida acabou por causa daquele desgraçado. Eu não tenho mais nenhuma esperança. É da vida que eu tenho medo. Da morte, eu não tenho um pingo de medo. A morte é só um meio de acabar com a dor que eu tô sentindo. Eu me recuso a continuar lutando para conseguir sobreviver. E depois que ele fala isso, ele se joga daquele prédio. E assim, a gente vê que ele deixou ali no parapeito o celular, né? Embaixo do celular uma carta. E nesse exato momento que ele tá se jogando, a gente vê no visor do celular dele que é a mãe dele ligando para ele. E aí, tudo escurece. Quando o Ejai acorda, né, porque ele se jogou. Quando ele acorda, primeiramente ele estranha que ele, nossa, tá tudo escuro, o que tá acontecendo? Aí ele percebe que ele tá com uma venda nos olhos, né, ele tira, sabe? Tem muita gente não, tem pessoas, pelo menos eu só vejo isso mais em séries, ou em filmes, que coloca aquele negócio pra dormir, aquela máscara, né? E ele percebe que ele tá com essa máscara, ele tira. Quando ele tira, ele se vê dentro de um jato, um jatinho particular, eu acho que é um jatinho. E ele fica admirado, né? Tanto que ele fala, nossa, as pessoas vão pro céu de avião. E ali na frente dele tá uma mesa, você vê alguns papéis, você vê um notebook, e no reflexo do note, ele vê um rosto que não é o dele. Ele toma um susto muito grande. Ele fica assim, tipo, esse rosto não é meu, esse rosto não é meu. E do lado dele tem uma moça gata, com papel na mão, falando essas palavras. Eu não tenho mais nenhuma esperança. É da vida que eu tenho medo. Da morte, eu não tenho um pingo de medo. A morte é só um meio de acabar com a dor que eu tô sentindo. Na hora que ela termina de ler, ela queima o papel e fala, eu curti isso que você escreveu. Aí ele fala, mas eu escrevi? Ela fala, sim, essas palavras não são suas? Aí ele, como que você conseguiu minha carta, né? Aí ele fala, o que aconteceu? Aí ela fala, você tá morto, você morreu. Quando ela fala isso, automaticamente, num piscar de olhos, aparece ela e o Ejai. Eu vou mostrar aí a foto. É como se fosse um prédio enorme, né? E assim, ele não tá entendendo. Aí ela esclarece pra ele. Ela fala que ela é a morte, resumidamente, e ela fala que ele estava a caminho do inferno, mas que ela pegou ele porque antes dele ir pro inferno, ela vai punir ele. Aí ele fica assim olhando, né? Ela fala, eu vou te punir porque você zombou de mim, você me chamou de meio. E ela não gostou. Aí ele fica assim olhando pra ela. Nisso, eles voltam pro avião. Já mostra eles novamente de novo no avião. O Ejai no corpo desse homem, nesse novo rosto que ele tá agora. E ele explica pra ele, né? Ela fala que Deus, na sua infinita misericórdia, ele deu o privilégio de nós, seres humanos, morrermos uma única vez. Você vê que o Ejai até fala, privilégio? Ela, sim, é um privilégio, vocês só morrem uma única vez. Mas você, como você zombou de mim e me ofendeu, você vai morrer 12 vezes. Você vai entrar em 12 corpos, independente de quem for, e você vai provar a morte 12 vezes. Mas tem um quesinho aí, ela explica. Ela falou, mas tem um porém. Se em uma dessas 12 pessoas que você entrar, você conseguir mudar, você vai poder ficar no corpo dela. Viver até o final a vida daquela pessoa. Aí, quando ele escuta isso, ele fala, não. Ele fala que ele não aceita. Ele fala que ele não quer. Ele fala, não quero, eu não aceito, eu já estou morto. Né? Eu não quero ir, né? Ele não aceita. Ele não quer, mas ele não tem escolha. Antes dela assumir, ela fala, agora eu quero ver se é tão fácil assim a morte, se é tão fácil assim morrer. E ela some e deixa ele lá sozinho nesse avião. Aí, gente, resumidamente, vamos resumir, né? Ele anda pelo avião, ele vê que é uma pessoa com grana,
Porque por causa do avião, né? Por causa da situação ali. E assim, ele vê uma esfera brilhando, vindo até ele e entrando na mente dele. E ali ele escuta a voz da pessoa falando: eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos. E a pessoa explica um pouquinho da vida dele. Como que ele viveu até ali e tudo mais. E diz assim, resumidamente, essa pessoa que ele tá no corpo, ela morre. Ele não consegue mudar nada, né? É só um resumo, isso aqui é um contexto. Calma que são 12, eu só tô falando dessa primeira experiência aí do Ejai. Vamos explicar como é que funciona o jogo da morte? Vamos explicar que são assim, é bem facinho o jogo, né? Na verdade, o jogo da morte só tem 2 regras. Primeira regra, ele não pode se matar. O Ejai, independente do corpo que ele estiver, ele não pode se matar. Segunda regra, ele não pode matar ninguém também. Se em uma dessas experiências ele pensar ou quiser ou tentar matar um outro ser humano, a morte vai interferir pessoalmente na situação. E se já tá difícil, vai ficar pior. Tanto que ela avisa pra ele. Só que lembrando, gente, que essas regras eu já tô colocando aqui, mas no começo ela não explica essa regra pra ele, que ele não pode se matar e que ele não pode matar ninguém. Mas eu já tô contando pra vocês, porque no decorrer dos episódios, ela fala isso que eu já tô falando agora. Então, as únicas regras é essa. Você não pode se matar e você também não pode matar ninguém. Então, vamos lá. Como eu já disse, né? Ele, nessa primeira tentativa aí, ele provou novamente a morte. Ele não conseguiu salvar a pessoa. E quando ele acorda assim num lugar todo escuro, né? A morte está sentada numa cadeira, tem uma mesa. Nessa mesa existe balas de uma arma. Existe também um relógio que ele percebe que ele é anti-horário, né? Então ele é 12, 11, 10. Ele vê o relógio saindo do 12 e indo pro 11. E ele pergunta, né? Onde é que ele tá? Aí ela fala, ó, aqui onde nós estamos, ali é a porta pro inferno. Nós estamos aqui. Toda vez que você falhar, eu vou estar te esperando aqui. Aí ele pergunta das balas também que estão ali, né? E ela fala, essas balas aqui é pra mim atirar em você. Você vê que ela fala, toda vez que eu atiro na sua cabeça, você volta no corpo de alguém. Tanto que ele fala, nossa, mas vou atirar na cabeça não é tirar a vida de uma pessoa? Ela fala, pra mim não. Pra mim, a morte é só o começo, não é o fim. A morte, tipo assim, morri, fim, acabou. Não. A morte é só um começo. Ele também pergunta pra ela como que funcionam as esferas, né? Ele fala, tá, e eu tava lá no corpo do cara, o que que significa aquelas esferas? Aquela esfera, que eu vi se aproximando de mim. Aí ela fala, aqui a esfera é a vida da pessoa, é as memórias da pessoa. A pessoa, o dono do corpo, tanto que eu já expliquei. Ele fala o nome, ele fala a idade e ela ainda acrescenta mais uma coisa. Ela fala as habilidades da pessoa vão para você, as habilidades daquele corpo. Então, se o cara era um piloto de avião, o Ejai sabe por quê? Porque é um corpo que ele está agora, o cara era um piloto de avião. Aí ele fala, ah, tá, porque ela começa a explicar, porque ele começa a perguntar, então ela explica, ó, a esfera é isso, essas balas é isso, toda vez que você falhar, eu estarei aqui esperando você. Aí o Ejai, ele pergunta assim pra ela, fala, tá, mas assim, como que é isso, né? Porque o corpo que eu entrei, não tinha como eu salvar ele. Aí a morte explica, ele até compara com um videogame, né? Ele fala, é tipo um videogame, ela fala, já que você usou o termo videogame, eu vou te explicar nesse termo. O dono do corpo salvou o jogo momentos antes da morte dele. Você vai assumir a partir daí. Dependendo das suas ações, pode ter um final diferente ou não. Aí ele falou, tá, e se eu não conseguir, né, salvar essa pessoa dessa morte que já tá marcada, premeditada? Ela falou, se você não conseguir, você vai pro inferno. Aí ele fica meio desesperado quando ela fala assim com todas as letras. Aí você vai pro inferno. Você vê que ela fala, olha, você tá com sorte. Eu vou te mostrar como é que é o inferno. Ela gruda nele e arrasta ele pra lá. Quando ele vê, porque na verdade, ele já não queria. Aí ela tá falando, essas 12 pessoas vão morrer. Ele fala, tá, mas então ela fala, mas cara, peraí, às vezes você não tá entendendo o que eu tô falando. Ela leva ele até o inferno e ele vê o que está aguardando ele depois dessas 12 pessoas. Aí, meu amor, a cena em si não mostra pra gente.
Mas através dos olhos ali dele, do horror que ele fica no rosto dele, a gente vê que não é um local muito legal pra ir, né? Aí você vê assim, quando ela traz ele de volta, ele começa a chorar. Ele tá chorando e ele começa... Eu acho interessante que o Yejai, ele fala, mas por quê? Por que eu vou pro inferno? Eu não fiz nada, né? E a morte responde. A morte fala pra ele, você é culpado de ter vindo me procurar antes de eu ir buscar você. Aí ele fica assim, ela fala assim, mas ó, escuta uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Dependendo das suas ações, né, na vida, do corpo que você entrar, dependendo das suas ações, se você conseguir evitar, você pode até não ir pro inferno. Aí ele, tanto que várias vezes ele pergunta pra ela, é sério isso que você tá falando? É verdade isso que você tá falando? Se eu conseguir evitar a morte dessa pessoa e ficar ali nesse corpo até o final, eu vou mesmo não ir pro inferno? Ela fala sim. Ela fala sim, é verdade. Tanto que ela fala que nesse momento da vida dele, nesse momento, o caso dele, a situação dele, está sendo julgado por Deus. É Deus que vai resolver essa situação dele. Porque se fosse por ela, não ia ter essa segunda chance. Mas antes dela dar um tiro nele e mandar ele voltar novamente para a Terra, porque ele tem 12, né? Ele já não conseguiu. Ela deixa bem claro. Ela fala, isso aqui não é uma segunda chance. Isso aqui é um castigo. Você está sendo castigado. E a cada morte, a tendência é piorar. Não vai melhorar. Não pense isso. Aí ela dá um tiro nele e faz ele voltar. E aí ela fala, né? Ela fala, eu quero ver você tentar controlar a morte, como você insinuou nas suas últimas palavras. Ah, moleque! E aí, será que o Yejai vai conseguir nessas 12 oportunidades que ele vai ter? Gente, esse dorama é maravilhoso, por incrível que pareça. Às vezes eu não consegui transmitir pra vocês o tão bom que ele é. Porque para uma pessoa que estava desistindo da vida, que não ia lutar mais pela própria vida, agora mais do que nunca ele vai fazer de um tudo para lutar, para permanecer. Então assim, eu achei muito interessante a mecânica desse dorama, o contexto desse dorama. Para uma pessoa que não deu valor, eu ponho muito entre aspas, gente, porque não é assim que funciona. É muito interessante. Quando eu peguei, né, eu já não vou mais falar mais nada, tá bom, do dorama. É isso, é sobre isso. Ela deu um tiro nele, ele vai voltar. Uma nova vida, uma nova situação. E detalhe, isso que eu contei foi só o primeiro episódio, mas ainda tem coisa do primeiro episódio que eu não esclareci. Eu já me encontrei no lugar do Yejai. Por isso que mais uma vez eu falo, se você não tá se sentindo bem, você não tá legal mesmo, você tá muito triste, você não tá se sentindo bem, busca ajuda. Eu sei que é difícil. O que me tocou nesse dorama é que hoje eu entendo ele mais do que nunca e também entendo a outra parte dos que ficam. Uma coisa que tem que ficar bem clara, gente, eu posso falar de mim com propriedade. Quando a gente tá assim, a última coisa que a gente não consegue pensar nos demais. A gente não consegue pensar em filho, em mãe, em pai, em irmã, não consegue pensar em nada. A gente está tão mergulhado no nosso desespero, na nossa tristeza, que a gente só quer acabar com aquilo ali. A gente não quer atrapalhar ninguém, a gente só quer dar um fim naquela sensação. Então, eu entendo muito o Yejai. Nossa, eu entendo demais. E você vê assim, que às vezes as pessoas podem falar, ele é um fraco, Cara, ele tentou bastante, ele não desistiu. Ele ficou ali, mandava currículo. E aquele desespero dele, nossa, eu lembrei muito de mim. Muito de mim. E agora, tendo uma outra visão, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai superando, buscando por ajuda. Esse dorama é isso, gente. Vai falar a respeito do decorrer do dorama. A gente também vai saber como que ficou os familiares dele. Porque ele tirou mesmo a própria vida. Então, assim, é muito triste para quem fica. Hoje eu tenho essa noção. Hoje eu entendo isso. É muito triste. Porque, assim, você não acaba só você indo. Muita gente vai junto com você. Muita gente. Principalmente sua mãe.
Sua mãe, seu irmão, seus filhos vão também com você. Não tem como a pessoa se culpa, né? E a gente, quando a gente tá mal, a gente nem percebe, a gente não pensa nisso. Não pensa não que é egoísmo da nossa parte, é porque a gente não tá bem. É só isso. Não é que a gente não ama a mãe, o pai, o filho. É que a gente não tá bem. Então, assim, graças a Deus, agradeço muito a Deus. Isso é um relato muito pessoal meu. Que quando eu estava assim, eu morava com mamãe. E mamãe percebeu, porque às vezes, você que tá me assistindo, você não tem nem força de falar. Você não consegue nem falar com ninguém. Você só fica ali, naqueles pensamentos e mergulhado em toda aquela tristeza. E mamãe percebeu, né? E, cara, eu nem esperava. Você vê que mamãe me abraçou e falou que me amava. E pra mim não ir embora. Então, assim, mais uma vez, por favor, se você não tá bem, procura ajuda. Tenta falar com alguém que você ame, com alguém que você confie, com alguém que ame você, tá bom? Mais uma vez eu vou deixar aí o número, é 188. Por favor, gente, busca ajuda, tá? Você vai conseguir superar isso sim. Não é fácil, é uma luta diária, mas você vai conseguir, você vai ver. Você vai passar por tudo isso. E esse dorama é isso. Eu sei que é um assunto bem delicado, não é um assunto assim leve, divertido, uma comédia romântica. Não, não é isso não. É um assunto bem delicado, mas é um assunto que precisa ser falado. A gente precisa falar. E é um dorama que no final a mensagem é muito bonita, por incrível que pareça. Eu comentei com meu irmão, né, a respeito desse dorama. E eu falei pra ele que, mais ou menos, na minha opinião, não tô dando spoiler, então, no episódio, até o episódio mais ou menos 3, fica naquilo, sabe? Ele não tá entendendo direito o que ele tem que fazer, como que funciona, o porquê isso, o porquê aquilo. Aí surge uma situação que impulsiona ele, né, a querer, não, agora eu quero viver. Você não ir pro inferno já é um motivo de você querer viver, na minha humilde opinião. Mas tem uma situação que impulsiona ele e fala, não, agora eu quero, eu preciso, eu fiz tal coisa, eu sei onde tá outra coisa, eu vou viver, eu vou mudar minha vida. E eu acho que a partir do episódio 3, vou falar 4, mas eu vou falar mais ou menos, vamos falar 4, vai. Toma um outro rumo a história. Porque outras coisas vêm se encaixando, ele começa a perceber que algumas coisas estão entreligadas. Então, mais ou menos, vamos colocar do 4, ou 3 ou 4 em diante, te prende demais. Eu vou falar que eu já tava desconfiando, tá? Eu já tava desconfiando que aquela pessoa tava ligado com outro, com aquele, com a outro. Mas é isso. Então, assim, até o final, é muito bonito a mensagem que passa. É muito bonito mesmo. E você fica naquelas expectativas. O Yejai vai conseguir, gente. Ele vai conseguir ficar num corpo, cumprir e não ir pro inferno. Porque morto, ele já tá. Agora ele tá tentando não ir pro inferno. É isso que ele tá tentando. Então, pra você que ficou aqui até o final, me ouvindo falar nessa resenha, foi uma resenha? Foi um bate-papo? Foi uma recomendação? Escolha aí qualquer tipo de termo que você achar melhor. Eu te recomendo Jogo da Morte. Muito interessante mesmo. Quiçá todos tivessem essa segunda chance, né? Quiçá todos entendessem. Mas assim, é muito bom, né? Acho que hoje eu vejo esse dorama com outros olhos, depois de tudo que eu passei. Mas naquela época, ele conseguiria me comover. É interessante, é muito bom. Que nota eu dou? Eu dou 5. 5, parabéns, eu gostei bastante. Saí um pouco daquele negócio de romance, amor. Eu gosto de romance, gosto de amor, mas eu também gosto de assuntos que precisam ser mencionados. Tá ok, ficamos por aqui, estamos entendidos. Você que assistiu o Jogo da Morte, já assistiu? Gostou? Não gostou? Não era pra você? Tudo bem, não tem problema. Tem uma porrada de dorama aí que eu tenho certeza que vai se encaixar. Assistiu, gostou? Comentem, falem aqui pra mim. Você gostou? Você não gostou? Entendeu o final? Não entendeu o final? Deixa a brecha pra uma segunda temporada? Deixa ou não deixa? Me responda.
Acho que sim, mas eu prefiro não. Eu sempre prefiro não, gente. A não ser que seja uma coisa muito, né? Porque pra mim fecham-se os arcos. Tudo se encaixa. Mas eu quero saber de você. Comentem, falem aqui pra mim o que vocês acharam ou deixou de achar. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. A qualquer outro momento é bom, qualquer outra hora, outro momento, a gente se encontra aqui de novo, a gente se esbarra. Se cuidem, fiquem com Deus, busca ajuda. Tá bom? Não tá bem? Vai atrás de ajuda. Você não tá sozinho, isso é muito importante, tá? Eu fico por aqui. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.